É importante ter aqui também a nossa analista de política, direto do estúdio da CNN em Brasília, Jussara Soares. Jussara, boa noite. Os advogados, então, desses réus têm menos de um mês para as suas defesas nesse calendário apresentado hoje pelo Supremo Tribunal Federal. É importante que você explique para a gente como vai ser esse processo de julgamento, essas datas, esses horários e o que a gente pode esperar, né, Jussara? De novo, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Os advogados já estão se preparando, treinando para esse julgamento que é histórico e começa no dia 2 de setembro, Márcio. Serão 5 sessões nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro e alguns dias serão sessões pela manhã e também à tarde, como a gente está vendo ali, nos dias 2, 9 e 12, haverá também as sessões também de 14 às 19 horas, ou seja, de 2 da tarde às 7 da noite. E aí, Márcio, tem um longo processo, né? Como eu disse aqui, é um julgamento histórico que, além de decidir selar ali o destino do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus nessa tentativa de golpe de Estado, também joga todos os holofotes para a atuação desses advogados, alguns mais experientes, outros mais novos. E, além disso, Márcio, fica também colocado à prova a estratégia de cada um desses advogados. Nos réus, só para lembrar, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, também serão julgados Walter Braga Neto, que é o ex-ministro da Casa Civil, Anderson Torres, que é ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Alexandre Ramage, atual deputado que chefiou a ABIN, além do Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Bem, Mauro Cid, como ele firmou o acordo de colaboração premiada, ele é o primeiro, a gente está vendo aí pela ordem, ele é o primeiro a fazer a sua defesa. Então, os advogados de Mauro Cid serão os primeiros a fazerem a defesa dele. E depois, na sequência, vem todos os outros réus por ordem alfabética. Mas é importante a gente dizer também, Márcio, como é que deve ser o roteiro desse julgamento. E aí é que chama a atenção. Bem, o julgamento começa no dia 2 de setembro e ele começa com a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo. Em seguida, o procurador-geral, Paulo Gonet, ele terá 1 hora para fazer a acusação. Pelo número de acusados, são 8 réus, havia ali inclusive a possibilidade dele usar um pouco mais de tempo. Só que, segundo eu pude apurar também aqui nos bastidores, o Paulo Gonet, o procurador-geral, tem a intenção de ser sucinto e usar 1 hora. E essa 1 hora, também é que será dada a cada um dos advogados dos réus, começando, como eu disse aqui, pela defesa de Mauro Cid, que fez o acordo de delação premiada. Em seguida, depois do Procurador-Geral da República e das defesas fazerem as suas manifestações, aí o ministro Alexandre de Moraes, ele vai dar o seu voto. Ele é o primeiro a dar o seu voto. Em seguida, aí sim, votam os outros ministros da primeira turma. Pela ordem, serão os seguintes votos: Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e, por último, o Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma e foi ele quem marcou as datas desse julgamento. É importante a gente citar aqui também, Márcio, que tem outros, para esses advogados, principalmente, tem uma questão de saber usar este tempo, porque é 1 hora, é um processo muito complexo, todas as atenções do país voltado para isso. Então, os advogados, eles estão já, como eu disse, começaram esse treino para, durante esse tempo, eles conseguirem usar a sua estratégia e rebater as acusações do Procurador-Geral da República. O que a gente percebe, Jussara, é que desde o começo desse julgamento, o ministro Alexandre de Moraes se preocupou em manter, em primeiro lugar, o direito de defesa, dando o tempo que a lei permite, o tempo que a lei diz para cada advogado, para cada defesa, para cada
a acusação também, fazer as suas acusações a esse primeiro núcleo sendo julgado na trama golpista. Mas existe a possibilidade de, como você mesmo disse, neste aproveitar o tempo neste julgamento e pelas regras que existem num julgamento, de um dos ministros fazer um pedido de vista, ou seja, pedir mais tempo, ele próprio, ministro do Supremo Tribunal Federal, um desses 5, para fazer uma análise e, com isso, dar mais tempo às defesas. Isso pode realmente acontecer? Muitos dizem que Luiz Fux poderia fazer esse papel, já que ele se mostra a palavra atrito talvez seja muito forte, mas com uma certa resistência a alguns pontos levantados pelo ministro Alexandre de Moraes. O que as suas apurações dizem sobre essa possibilidade? Olha, Márcio, tem algumas leituras sobre a possibilidade de um pedido de vista, em especial pelo ministro Luiz Fux. Primeiro, tem uma percepção entre as defesas, eu conversei com diversos advogados ao longo do dia, que um pedido de vista, mais tempo para análise, não vai mudar em nada o resultado do julgamento. Há uma percepção, inclusive, de que se houver um pedido de vista, seria um prazo ali, o Fux não poderia ter não estenderia mais do que 30 dias e, além disso, os demais ministros poderiam antecipar os seus votos para já dar a maioria em relação a esse julgamento. Então, a percepção dos advogados é que pouca diferença vai fazer um pedido de vista ou não para Fux, mas há uma certa divergência. Alguns dizem que Fux pode pedir, sim, seguindo essa postura dele de algum momento mostrar uma divergência com os demais ministros, em especial o ministro relator Alexandre de Moraes. Mas aí tem alguns advogados citam o seguinte: seria quase que incongruente ele pedir vista, sendo que ele foi o ministro que participou de todas as etapas do processo. Ele estava e fez perguntas, por exemplo, nas audiências preliminares, nos interrogatórios. Então, ele pedir vista agora, alegando mais tempo para análise, seria, inclusive, contrário à participação dele, já que ele acompanhou boa parte desse processo, principalmente agora com interrogatórias, alegações, tudo que a gente tem acompanhado, né? Agora, só para citar também um outro detalhe, os ministros, de modo geral, uma apuração até da Luísa Martins, nossa colega aqui, que acompanha muito o judiciário, que o ministro Luiz Fux já indicou a interlocutores que não deve realmente fazer este pedido de vista. Então, a tendência claro que tudo pode mudar ali no dia do julgamento, serão vários dias, 5 dias de julgamento, e aí, não apenas o ministro Fux, mas outro ministro pode dizer, olha, esse ponto aí que foi levantado por essa defesa, eu preciso olhar com mais calma, preciso de mais tempo para análise. Isso sempre, essa possibilidade segue aberta. Entre os advogados, tem uma percepção, como eu disse aqui, de que esse pedido de vista não muda o resultado e também que tem muita divergência se Fux realmente faria esse pedido ou outro ministro. Muito obrigado, Jussara Soares, que continua com a gente nessa edição do CNN Prime Time.